Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que cada momento seja um momento de uma oportunidade para fazermos algo diferente e saudável para a glória do Senhor e, por que não, para a nossa alegria, nos alegrarmos em comunhão, em um mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Sentir transbordar em nós esta paz que também pode alcançar, sim, quem está ao nosso redor. E é esta paz que eu saudo você neste momento. Esta paz, ela nunca nos deixa, se quisermos apreciar e desfrutar dela. E eu quero compartilhar com você, do meu coração para o seu coração, uma pérola que se encontra no livro de Mateus, falando ainda sobre João Batista, o capítulo 3, e o versículo 4, que diz: E esse João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. A gente observa que João Batista, nesta passagem aqui do texto, ele saiu pelo deserto da Judéia, anunciando para que as pessoas se arrependessem de seus pecados, porque o reino de Deus é chegado. Ele anunciava. E a gente entende que quem tem um chamado da parte do Senhor e é obediente a este chamado, ele vai sim proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele vai proclamar que o reino de Deus é chegado. Ele vai proclamar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo, ele quer ter uma comunhão com o homem para salvá-lo, para protegê-lo e também oferecendo ao homem a vida eterna, que também é por meio dele, a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que possamos parar e pensar sobre tudo isto que o Senhor, ele tem para nós. Mas é necessário que demos o primeiro passo, porque há decisões que partem de nós. E se acertarmos, maravilha, glória a Deus. Quando erramos, também podemos corrigir o erro, dependendo da situação, da gravidade que aquilo causou. Mas, independente de qualquer coisa, sempre é importante entendermos e onde nos situamos. Porque João, ele estava no deserto. Existem vários tipos de deserto, como já falei em um vídeo anterior. Mas proclamar para quem? Quem está ouvindo? Quem está atento? Quem se importa em ouvir? Quem vai abrir mão dos seus próprios deleites e prazeres para ouvir esta mensagem sobre arrependimento? O Senhor Jesus Cristo, ele sempre dá ao ser humano oportunidade. E existem coisas que acontecem que não conseguimos compreender, mas que é importante procurarmos discernimento da parte do Senhor e ter uma comunhão com Ele, onde possamos crescer espiritualmente e para a glória dele. Mas aqui a gente entende que há pessoas que são conhecidas pelas vestes. Será que hoje o modelo de cristão autêntico, original, ele é conhecido também pelas vestes? Eis algo que podemos parar para pensar como uma chave reflexiva neste momento. João aqui fala claramente, e este João tinha a sua veste de pelos de camelo.
e um cinto de couro em torno de seus lombos. Ele se vestia, a sua veste era de pele de camelo e tinha um cinto de couro. Percebemos que aí há uma identificação de veste. Porque se João se vestia assim, certamente João era conhecido também pelas vestes, porque as vestes, ela pode ser falada sem alguém dizer o nome da pessoa e certamente eu sei quem é, eu sei de quem falas. É fulano, é fulana. Por quê? Porque se veste assim. Então, as características da veste também podem falar muito sobre quem é a pessoa de tal identidade. Como cristãos, enfrentamos momentos difíceis, conturbados dentro de nossa realidade hoje. Todos os tempos sempre tiveram seus problemas e os enfrentamentos. Então, hoje, quem pode dizer eu sou identificada pelas minhas vestes? Às vezes, quando se passa por alguém, alguém diz assim: essa pessoa é cristã. Olha a forma que ela se veste, olha a forma que ela está penteada, olha a maneira que ela se expressa, a maneira que fala, que olha, que procede, comportamento. Mas isso está sendo cada vez mais escasso, porque existem pessoas que elas não são cristãs e estão se vestindo da mesma maneira. Existem pessoas que não são cristãs e elas têm um procedimento de um bom comportamento. Existem pessoas que não são cristãs e têm um bom trato com todo mundo. Isso não são critérios de salvação, porque primeiro tem que haver o arrependimento. Mas falando de proceder, de comportamento, de respeito, de ética, cabe para todo mundo. Porém, por outro lado, há cristãos que dizem ser cristãos fervorosos, autênticos, e não se vestem como um modelo de um padrão de cristão. Antes, escandaliza a si e o título que carrega e nome de instituições. Onde será que está o problema? Então, que possamos parar para pensar como estão as minhas vestes, como está o meu comportamento, como está o meu bom trato. Eu trato bem as pessoas, eu olho para as pessoas com um olhar que agrada a Deus. Meus pensamentos e o meu coração, como é que está diante de Deus? Está saudável diante de Deus? E eu posso também proferir isso diante dos homens, tendo uma consciência tranquila quanto ao meu interior e quanto ao que eu aparento? Essas coisas estão em concordância ou em discordância? E pensamos sobre isto para que não venhamos a nos misturar com coisas que não agradam ao Senhor. A palavra, ela é muito clara quando fala sobre as vestes. Então, hoje, um cristão, uma mulher cristã, como é a veste da mulher cristã que diz que adora a Deus, que Deus se revela para ela, que ela é um modelo até mesmo para outras mulheres a seguirem como um bom exemplo, como um bom modelo. Você é esta mulher? Os homens que dizem que servem a Deus e às vezes tem até títulos de líderes aí muito importantes, como está a veste? Essas vestes são vestes que é para a glória de Deus ou para receber elogio e às vezes despertar nas pessoas coisas que podem levar ao pecado? Porque hoje existem muitos tipos de espíritos que sempre existiram, mas como estamos falando do hoje, eles atuam também dentro de ambientes onde é dado legalidade, ou seja, é aceitado, é normal. Esta palavra normal, ela virou um símbolo em muitos lugares, onde não se preocupa-se mais com coisas
que não são ou não eram para ser chamadas de normais. Ah, mas quem é que vai se vestir de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito? Se vestir uma conduta de cristão, no modelo de cristão e ser um cristão autêntico. O Senhor Jesus, ele nos chama à santidade. Então, as nossas vestes, elas devem também ser santas. Então, quando nos arrependemos dos nossos pecados e renunciamos coisas do mundo, não queremos mais um mundo na nossa vida em relação ao pecado, as coisas que distanciam o homem, a mulher de Deus. Então, quando renunciamos a tudo isto, passamos a ter um domínio próprio. Desenvolver o domínio próprio é uma das condições que facilita em relação à santidade também das vestes, da conduta, de um bom comportamento. Então, está aí uma orientação muito importante para nós, porque o objetivo aqui não é doutrinar ninguém, nem quero, mas trazer pensamentos reflexivos a partir da palavra de Deus, onde possamos entender o lugar que estamos situados e onde e como devemos nos situar, se isso está em concordância ou não. Porque o tempo hoje, o aqui e agora, podemos corrigir tantas coisas, mas e depois? O depois não é garantia de nada. Mas o aqui e agora me dá a oportunidade de pensar, de repensar os meus atos, de refletir sobre a minha própria realidade como pessoa, como cidadã, como um verdadeiro cristão, cristão original, autêntico. Porque dentro do nosso próprio ambiente cristão, somos testados. Precisamos, às vezes, fazer um certo esforço para não estar se contaminando com as coisas que são chamadas e ditas de normais. Este normal está levando muitas pessoas rumo a outro caminho que não é o caminho do Senhor, que não é a proposta do Senhor para nós. Então, que tenhamos cuidado com as nossas vestes, que possamos ter cuidado com a nossa identificação de cristão. Porque muitas coisas estão se perdendo, não é porque alguém está tomando, é porque estamos deixando essas coisas irem e estamos substituindo por modelos que são superficiais e que não agradam ao Senhor. O Senhor, ele quer a originalidade. O Senhor quer de nós a identidade de Cristo em nós. Cada vez mais que parecemos com Cristo, cada vez mais que estamos com Cristo, cada vez mais que buscamos a Cristo, temos mais de Cristo em nós. Quanto mais nos distanciamos e aceitamos o normal de hoje, esse normal, ele nos distancia de Cristo. Então, que paramos para pensar o que é um padrão que agrada ao Senhor e o que é o normal que está entrando em todos os espaços cristãos. Que a palavra de Deus ela seja para nós como verdadeira doutrina, como verdadeira instrução, porque é esta a função dela entre tantas outras. E que possamos também pararmos e querermos parar para estar atento a tudo isso e mudar coisas que em nós está diante de nossos olhos e a gente não quer enxergar por causa de um tal normal. Mas se eu mudar, eu fico diferente e as pessoas não vão me aceitar. Espera aí, são as pessoas que morreram em morte de cruz lá por você? Ou foi Jesus Cristo que morreu em morte de cruz por você? Então, fica aí essa orientação para nós. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui neste versículo 4, além das vestes de João e do seu cinto, ele alimentava-se também de gafanhotos e de mel silvestre. Né? Era uma dieta diferente. Essa dieta diferente, devido à situação, às circunstâncias, o lugar que ele estava. Então, hoje, trazendo um pouco desta realidade, João Batista tinha também um tipo de alimentação. Mas, trazendo isso como dieta para nós hoje, qual é o tipo de dieta alimentar que está sendo saudável para a nossa vida?
São mensagens que massageiam o ego? São mensagens que faz com que as pessoas fiquem motivadas e quando chegam em casa a motivação ela acaba. É igual um fogo que queima rápido demais e depois só fica cinzas. Aí a pessoa vai tomar medicamento para poder dormir. É uma motivação que traz muita proposta e ninguém vê acontecer nada. Então, qual é o tipo de dieta que estamos alimentando o nosso espírito, a nossa alma e até mesmo o nosso corpo? Está sendo coisas saudáveis que estão entrando? Ou são coisas de uma dieta que é prejudicial à vida? A vida espiritual, a vida física e a própria alma. Que tenhamos cuidado também com a nossa dieta. Porque o alimento, ele serve para alimentar, saciar a fome, nutrir, trazendo para o corpo o suficiente para que ele viva bem. Mas quando a gente paramos também para pensar sobre o ambiente e o que a gente está comendo de dieta, vamos observar o ambiente que estamos. Qual é a dieta que está sendo oferecida? Qual é o prato principal? Qual é a sobremesa? É o alimento que é a palavra de Deus pura? Ou são coisas misturadas que dá indigestão e depois vai trazer problemas e até fraqueza e morte espiritual? Possamos ter cuidado e nos alertarmos a respeito disto e alertar outras pessoas também. Porque temos uma mente onde podemos parar e pensar sobre todas as coisas que estão acontecendo e onde estamos situados e o que estamos fazendo. Como estão as nossas vestes, como está a nossa identificação, como está a alimentação, essa dieta. Cuidado, quem come de tudo, quem mistura tudo, pode ter problemas muito sérios, digestivo, intestinal. Mas as pessoas que procuram se alimentar da palavra de Deus, elas vão ter saúde e muita saúde para a glória do Senhor e para o nosso dia a dia vivermos cobertos pela a cobertura que só Ele pode trazer para nós. Quero orar com você e por você. Senhor Jesus, que neste momento, Senhor, possamos sim nos entregar a Ti, ter esta identidade que queres ser. Que as nossas vestes, elas sejam de acordo com o que agrada ao Senhor, em concordância com a Sua palavra, independente de cultura e de tradições, pois o Senhor é conosco e que possamos sim manter uma vida de santidade, uma vida onde somos reconhecidos como verdadeiros cristãos autênticos, onde a luz verdadeira ela brilhe em nós, onde a nossa conduta, o nosso comportamento e onde chegarmos, Senhor, que seja Cristo em nós e para a sua glória. Senhor, eu te peço a bênção sobre a vida de cada pessoa, sobre o lar, sobre o pensamento, as decisões, condutas, comportamento e vestes. Que pessoas possam parar e repensar hoje os seus caminhos, seu modelo que quer seguir, se quer seguir o modelo de Cristo ou seguir outros modelos. Pai querido, que vidas possam repensar neste momento. Pai, desperta, Senhor, aqueles que estão sendo iludidos, abre os seus olhos para que possam entender e que tenham discernimento em relação às dietas e os pratos que estão comendo e que podem até achar que estão sendo saciados, mas que está matando o espírito, que está matando a alma e até mesmo o próprio corpo. Pai, que vidas sejam despertadas, Senhor, e elas possam verdadeiramente se alimentarem da palavra e serem fortalecidas em nome de Jesus, e que tudo seja, Senhor, para a glória do seu santo nome. Amém. Então, você observe o que está sendo trazido para você em relação a alimento que eu falo, a palavra de Deus, se está tendo muita mistura, se é somente mensagens
motivadoras ou mensagens que não servem para a tua edificação e está tudo muito confuso, está tudo misturado. Coisas confusas, coisa misturada, nem perca seu tempo. Não perca seu tempo. Então, que a gente possa parar e refletir, porque a palavra ela está acessível a nós 24 horas. Aproveitemos isto e investimos o tempo nas coisas que agradam ao Senhor, porque assim seremos felizes e viveremos melhor, sabendo que Jesus Cristo ele tem para nós uma vida eterna. Mas depende do meu hoje e do meu aqui e agora, que é um presente de Deus, para assim eu poder refletir, me situar e mudar ou melhorar. Então, que cada dia possamos sim ter em nós este cuidado e esta disciplina de vigilância em relação à palavra do Senhor. Quero também trazer para vocês, do meu coração para o seu coração, esta pérola aqui. Os três viajantes do tempo. A página 146 fala assim, ó. O Senhor engana no reino dos homens. Já parou para pensar como isso é forte? O Senhor engana, ele vem deturpando, ele vem mostrando uma falsa realidade para convencer o ser humano de que Deus não é Deus, de que Deus não salva, ou de que a pessoa já está em uma situação tão precária que Deus não se importa com ela. Então, cuidado, o engano, ele tem ganho muito espaço no reino dos homens e nos corações também. Os corações hoje, eles tendem a ter uma inclinação para o mal, como se tudo fosse, novamente, normal. Cuidado com o normal, cuidado com os enganos, que possamos sempre pedir ao Senhor discernimento para vivermos de acordo com a palavra dele. Um abraço para você e que reflita sobre cada coisa que foi dita aqui neste canal. O Senhor Jesus Cristo continue com você, com a sua família. E sempre vamos estar passando outras pérolas para refletirmos e entendermos onde estamos e o que devemos fazer. Curta, comente e compartilhe.